Essa parte aqui eu vou falar um pouquinho de tendências de mercado. Na verdade, quando a gente fala da palavra tendências, a ideia é que a gente fale de algo novo que ninguém fez ou poucas pessoas fizeram. Algumas coisas que eu coloquei aqui, na minha visão, é tendência porque tem poucas empresas de rastreamento que atuam, igual eu estava conversando com a Ana durante o almoço. Então, para mim, é uma tendência por causa disso, né? Saindo daquele mercado de segurança. Então, aqui, ó, eu coloquei um resumo pra gente, né? Os segmentos que eu já falei, a gente pode rastrear pessoas, animais, veículos leves e pesados, máquinas pesadas, máquinas agrícolas, que é a parte de agronegócio, que é um ramo muito interessante. Então, são atuados vários segmentos, transporte público, tipos de equipamento, tá? Só um resumo para a gente contextualizar. Nós temos equipamentos simples com um chip só e equipamento dual chip e até equipamento com a comunicação satelital. Isso é para redundância, para ter mais possibilidade de comunicação. Então, por exemplo, a Ana tem alguns que ela usa lá antigo MaxTrack dual chip, com a opção satelital também, utilizando Skywave. Então, exemplo. A gente não está falando do chip da Vodafone multioperadora, tá? É 2 slots físicos para chip. Então, tem lá, isso. Chip 1, claro, tentou conectar na Herb, antena da Anatel, não tem cobertura, área de sombra, tenta no chip 2. Vivo, não conseguiu, passa para comunicação satelital. Satamatics, Skywave, enfim, depende do hardware e da operadora satelital que está homologado. Então, só para a gente ter uma visão. Comunicação satelital é muito cara, então a gente sabe que tem que ser um projeto muito específico, é aquela questão de ter o foco. Até para você mostrar para o seu cliente o valor agregado, né? Um pacote satelital, gente, é muito, muito caro, então a gente não consegue vender isso para qualquer pessoa. Ainda mais agora com o Jammer também bloqueando o sinal satelital. Aqui eu coloquei alguns fabricantes, só para a gente contextualizar. Cauamp, Santec, MaxTrack, Caritec, só alguns, tá? Só pra gente contextualizar. Concox, que tem o CRX1, Quanta, Continental. O E3, na verdade, tem várias pessoas que importam. Aí eu coloquei como E3, né? Na verdade, tem em São Paulo a BWS, que é o Osvaldo, e tem algumas outras empresas que trazem também o E3, né? Às vezes com outro nome, enfim, mas é o mesmo hardware, né? Aquele equipamento pequeno, que custa, sei lá, $55, $60. QuickLink, que é uma marca nova que está chegando no Brasil, né? Novo no Brasil, mas não novo lá fora. No México tem em torno de 50% a 60% do mercado, Bolívia também atende bem. Colômbia não, Colômbia eu acho que a Santec ganha na Colômbia, mas o pessoal usa bastante lá fora QuickLink. Então, a QuickLink, só para a gente entender, ela veio para brigar com a Santec, com a Cauamp e com a MaxTrack. Por quê? Porque tem uma família de produtos, né? Então, não é igual o CRX, é um equipamento ótimo, mas só tem esse modelo, e o E3 só é esse modelo. Então, quando a gente fala brigar de igual para igual, significa que tem uma família de produtos. Então, eu dei um exemplo, GV300 com CAN100, que é o rastreador que tem a CAN, tem rastreador de carga e rastreadores de entrada também. Então, ainda vende muito. Santec, Cauamp é um pouco complicado de configurar, na visão da maioria dos clientes. MaxTrack ainda tem boa parte do mercado e a gente tem alguns outros ali, né? Tem o GT06, aquele protocolo lá que o pessoal às vezes compra pela internet, enfim, só para a gente ter uma visão. Isso aqui é tudo ponto de vista. Se eu quero gastar pouco e quero comprar um rastreador mais barato, ele me atende bem, excelente. Quero gastar um pouco mais, $80, $90, então é tudo questão de ponto de vista. É tudo mesmo padrão ou um ganha mais que o outro? Não, aí tem que olhar a especificação técnica do rastreador. Aí envolve várias coisas. O GPS, por exemplo, o GPS Ublox é bom? Sim, é ótimo. Valida bem a posição. Questão de bateria, exemplo, o E3 ele tem, eu acho que a bateria dele é 250 mAh. Então, a capacidade dele é pequena. Tem gente que não gosta de usar ele, por exemplo, para motocicleta, porque tem pouca autonomia. Tudo depende, é tudo questão de ponto de vista.
MaxTrack, por exemplo, 140, esses rastreadores de entrada, não sei se aqui alguém já usou, deu alguns problemas no decorrer da vida útil dele de GPS. Então, é tudo questão de ponto de vista. Aí, gente, aqui eu coloquei um resumo, basicamente é o que eu já falei para vocês aqui na parte da manhã, tá? Mas aí saindo da parte de segurança, é aquilo que a gente estava conversando na hora do almoço, focar em alguma coisa e ser o diferencial. Gerenciamento de frotas, né? Mas para fazer uma boa gestão da frota, o que eu preciso? Além de tudo aquilo que a gente falou, um instalador qualificado, um bom software de monitoramento que faça a leitura desses protocolos, de equipamento. Então, um conjunto disso, a gente precisa de fazer telemetria. Gestão de frota sem telemetria não é gestão de frotas. Então, depende exclusivamente da telemetria, equipamento OBD ou equipamento com CAN, ou utilizando as entradas também. Quando a gente faz temperatura da câmara frigorífica, a gente está fazendo telemetria também. Isso, exato. O mercado é cada vez mais competitivo, então se a gente não dominar a tecnologia, não saber analisar aquele veículo, se a gente tem um equipamento para atender, que é tudo aquilo que a gente estava conversando, a pesquisa contínua de soluções que atenda ao cliente, que atenda bem, isso é o diferencial, né? Aí que a gente tem a vantagem competitiva. Controle e economia de custos operacionais para a continuidade competitiva. Então não é só ir lá e vender um serviço de monitoramento para o cliente. A gente precisa mostrar para ele que aquilo que ele está pagando realmente faça a redução de custos. Então, por exemplo, num prazo de X meses, o que ele vai economizar em dinheiro, em valores? Questão de combustível, enfim, N coisas. Recuperação. Coloquei aqui a questão da logística, processos logísticos refinados, os processos otimizados utilizando tecnologias embarcadas. Então, aqui, cada vez mais, inteligência embarcada. Inteligência embarcada são as regras embarcadas nos rastreadores, né? Aí tem que ver o modelo que se adequa para tomar ação mesmo sem cobertura GPRS. E aí eu dei aqui aquele exemplo do ônibus, né? Do BRT. Ele consegue emitir o áudio e o PMV falando para o passageiro qual que é o ponto de parada. Vamos dar um exemplo aqui, que eu até dei alguns exemplos outro dia no webinar que a gente fez com a Lucimar sobre inteligência embarcada. Por exemplo, tem uma ação, aí um exemplo do equipamento MaxTrack, tem uma ação embarcada que é timer control. Ele controla o tempo para o motorista logar. Então, eu faço lá uma biblioteca de motoristas, que pode ser login via iButton ou via teclado. E aí, nessa regra, não precisa ter cobertura GPRS com a central de monitoramento. E aí eu falo assim, olha, o João ele só pode logar a partir das 16 horas. Não dá para definir dias úteis e final de semana, dá para definir por hora. Então, o João ele só pode logar a partir das 16 horas. Se for o João, for o login dele, iButton ou teclado, libera, desaciona a saída 1, que é o bloqueio. Se não, pode até emitir um áudio para ele falando que não é o horário dele logar. Então, dá para fazer N coisas fazendo essa logística aqui refinada. Tecnologias embarcadas cada vez mais amigáveis, né, fácil de configuração e utilização, livre de falhas, principalmente porque é embarcado, não precisa de cobertura com a central de monitoramento. Se está na área de sombra, não tem problema. Tem regras embarcadas, a gente consegue utilizar. E aí a gente traz diferenciais competitivos, né? Então, essa parte de regras embarcadas é muito utilizada para gerenciamento de risco, logística. Aqui, gente, um item que é novo, que o pessoal vai falar depois, de um produto específico, utilização de imagens, né? Então, utilização de um DVR veicular com as câmeras, né? Então, é uma tendência de mercado. Só que, assim, a pessoa precisa ter um conhecimento técnico para poder trabalhar, né? É um investimento um pouco mais alto, aí a gente volta naquela questão de foco, de focar num projeto específico, mas é muito legal e tem demanda. Geralmente os DVRs que eu conheço, eles trabalham com 4 câmeras, né? Ou pode ser 2 também. Então, disponibilização da tecnologia 3G e 4G, acompanhamento online da entrega, mas geralmente essas imagens elas podem ser armazenadas. Se tiver um HD externo, DVR no HD externo, ou pode ser no SD card, ou pode criar uma rede com servidor via Wi-Fi para quando o ônibus, por exemplo, entrar na garagem, ele descarrega as imagens de várias formas. Manual, o SD card, todo dia a pessoa chega lá e tira o cartão e troca, né? Porque eu dou o exemplo da M2M, porque lá eles fazem de várias formas nos ônibus.
Identificação do local de entrega, aí aqui indo para o mercado da logística, né, a entrega. Tem DVRs que a gente pode até ligar o monitor, tem HDMI, você pode colocar o monitor na cabine para o motorista para ele acompanhar ali a descarga da carga. Pode usar aí eu estou falando lá de Belo Horizonte o exemplo, né? Que são aquelas câmeras que ficam na rua do olho vivo. Lá em Belo Horizonte eles já chegaram a usar o falecido DVR da Maxtrack, que é o G100. Então utilizarem outros projetos de automação fora essa questão de veículo. Maior segurança, integração no processo logístico através de eventos, diferencial competitivo. E aí, gente, isso aqui entra de várias formas. Tem um cliente lá em Uberlândia que ele usa o DVR, seguinte forma, ele ganhou uma licitação da prefeitura para os caminhões de lixo, que tem muito processo trabalhista, de tanto que o cara que está recolhendo o lixo, ele tem que correr atrás do caminhão e tudo, então o cara fala que ele anda X quilômetros e aí lançaram essa licitação que esse cliente ganhou para usar as câmeras, porque aí realmente comprova com as imagens e tudo. A utilização do rastreador como ferramenta de produtividade. Então, isso aqui foi um resumo que eu fiz na minha visão, tá? A visão Renata. Passado e presente, segurança, é o que todo mundo está fazendo, localização. Presente e futuro, produtividade. Quando a gente fala de produtividade, é redução de custos. E aí pode ser para qualquer segmento. Logística, gerenciamento de risco, agronegócio, que é muito legal, é um mercado que eu acho que é muito promissor, é agronegócio. Geralmente os funcionários não gostam que o patrão coloca rastreador, né? Sim. É cultural, né? Um cliente nosso, aí o funcionário ficou sabendo que ia colocar rastreador, só se colocar rastreador eu não trabalho mais. Alguma coisa tem, né? É porque geralmente é cultural, né? É cultural, parte do motorista. Aí a empresa tem que ter essa conduta. Ou não fala para o motorista que tem um rastreador, exatamente. Ou fala e tem uma educação aí para o motorista. Sim, mas quando se fala do motorista em si, a lei ela é clara em questão de escuta sigilosa, essas coisas, mas a questão do rastreamento em si, da localização, não tem nenhum tipo de problema. Seu carro é seu Exato, é o seu bem. Né? Ainda mais se a seguradora da carga exigir, enfim, uma série de itens. Então, gente, tem muita motivação para migração para produtividade. Quando a gente fala de produtividade, tem muitos grandes contratos milionários na Mannesmann, na Vale do Rio Doce, em algumas empresas que eles trabalham com muito foco em produtividade, redução de custos. Quando a gente fala de redução de custos, a gente está falando dessa manutenção preventiva, né? Então, é avisar quando que tem que trocar o óleo para não ter problema, redução de custo ali das peças mesmo, da máquina, enfim, combustível, no geral mesmo. Então, eu coloquei essa frase aqui que eu achei interessante: a migração do mercado de segurança para a produtividade é um fato. Essa mudança trará novas oportunidades de negócio com um novo perfil de rentabilidade. Mas é tudo aquela questão de foco que a gente falou. Quem não tiver visão de mudar de mercado vai continuar trabalhando com segurança, concorrer com inúmeras empresas, que é igual a Ana falou da Porto Seguro, que está oferecendo também esse serviço de rastreamento. Enfim, tem a Sat Company, tem empresas aí gigantes, né, que oferecem por um preço muito pequeno. Então, assim, ou é fazer o diferencial ou é continuar na mesma. Para a gente finalizar aqui as tendências de mercado, que é bem rápido, eu vou falar um pouquinho aqui da utilização da inteligência artificial para vários controles dentro do veículo. Eu trouxe 2 vídeos para vocês, eu não sei se vocês conhecem essa empresa, uma empresa de Israel, é Mobileye. Eles têm vários sensores que utilizam a inteligência artificial para controlar algumas coisas. Eles têm sensor de fadiga, que é uma câmera dentro do carro que monitora se o motorista está cansado, se ele está com sono, enfim, para poder avisar. Tem o sensor de colisão e tem uma série de sensores. Essa empresa no Brasil, quem estava com a representação deles era a Zatix, né? Só que é um produto muito caro, é em torno de $2.000. Então, é um produto que não compensava para a Zatix fazer essa representação e eles trocaram, acabaram com a representação. E agora tem um consultor, que é até uma pessoa que é meu amigo, que eu conheci, que é o Ernesto. Ele vem no Brasil a cada 3 meses.
E eu sempre encontro com ele e tudo. E aí eles têm, para o Brasil, um projeto mais diferenciado. Eles vão focar não para a parte de rastreamento em si, mas o sensor ele comunica com a RS-232. Inclusive, ele está homologado no Virtec, da Lucimar. Eles vão focar muito para segurança no sentido de segurança no trânsito, para prevenir acidentes, essas coisas, né? É muito interessante. Eu vou passar o vídeo para vocês verem. Rear-end collisions are one of the most common accidents caused by driver inattention. The Mobileye system continuously scans the area in front of your vehicle, detecting all types of vehicles in your path, including motorcycles. The system calculates the relative speed and, in critical situations, issues both a visual and auditory warning of an impending collision with the vehicle ahead. The system can provide a warning of up to 2.7 seconds before impact, both during city and highway driving. Mobileye, our vision, your safety. Tem um outro vídeo aqui que ele é bem pequenininho, 50 segundos. Na verdade é o mesmo sensor, mas com a visão do caminhão. Eu não peguei o vídeo do sensor de fadiga não, que é esse que você está querendo, que monitora se o motorista está com sono e tal. Mas tem um canal no YouTube, vocês podem acessar que tem todos os vídeos. Esse aqui é bem pequenininho. Rear-end collisions are one of the most common accidents caused by driver inattention. The Mobileye system continuously scans the area in front of your vehicle, detecting all types of vehicles in your path, including motorcycles. The system calculates the relative speed and, in critical situations, issues both a visual and auditory warning of an impending collision with the vehicle ahead. The system can provide a warning of up to 2.7 seconds before impact, both during city and highway driving. Mobileye, our vision, your safety. Sim, aí ele usa ali a inteligência artificial com a câmera e tudo mais para poder controlar e você regula essa questão de metros, de distância e tudo mais. Tá, mas o sistema não controla o veículo. O motorista tem que frear. Sim, exato. Ele usa a inteligência artificial e alguns parâmetros que você passa para poder analisar a situação. Mas é bem legal. Equipamentos que também já controlam também, né? Sim. Aí, gente, só uma informação. A Mobileye, junto com a BMW e a Intel, é que desenvolveram o projeto do carro autônomo. Tá? Eles já ouviram falar do carro autônomo? É muito legal. Então, é toda essa inteligência aqui da Mobileye lá no projeto. Vocês podem pesquisar também. Tem uns vídeos fantásticos no YouTube. É muito legal. Tudo utilizando a inteligência artificial. Ô, gente, eu terminei aqui a minha parte de tendências. É só mesmo um resumo, tá? E eu adiantei um pouquinho também, porque pra gente tentar retomar o tempo. Aqui tem o meu contato, também tem o cartão dentro da apostila. Quem quiser mandar perguntas, eu respondo nos e-mails. Muito obrigada.